tamanho de um grão de uma mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui, planta-te lá, e ela aconteceria, e nada vos seria impossível. Amém, irmãos? Amém. Jesus estava dizendo que eles não tinham fé nenhuma. Porque se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda, eles fariam milagres. Então estava dizendo que não tinha nada. Como Deus pode multiplicar aquilo que não tem nada? Jesus estava ensinando eles viverem pela fé. Amém, irmãos? Amém. É verdade ou não é? Como eles falaram: Senhor, multiplica-nos a fé, se eles não tinham nada para ser multiplicado? Jesus falou: se você estivesse do tamanho de um grão de uma mostarda. Isso que é importante. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, por isso que a fé, mesmo pequenininha, ela tem que ser genuína, e Deus vai multiplicar. Amém, amém, irmãos? Amém. Preste atenção. Aqueles 5 homens, eles estavam indo, de repente falou assim, ó, um deles tiveram uma ideia: não tem como, vamos fazer o seguinte, vamos entrar pelo telhado. Amém, irmãos? Amém. Você já subiu com alguém paralítico no telhado, irmãos? É fácil? Todo dia dá para fazer isso daí? Eu subi dele sozinho desse paralítico. Carregar alguém para cima de um telhado. E eles subiram, preste atenção, irmãos. Aí eles subiram e ouviram mais ou menos: bom, ó, pela voz Jesus está aqui. A Bíblia diz assim, olha, Marcos capítulo 2: tiraram a telha que está onde lugar onde estava Jesus, e baixaram o homem aonde ele estava. A Bíblia diz assim, ó, Marcos capítulo 2, versículo 5, aleluia. Jesus falou assim, a Bíblia diz assim, olha: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. 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 Jesus, mas como pode ver a fé de alguém? É através da atitude que se vê a fé. Não adianta dizer assim: eu estou cheio de fé, mas as atitudes não condizem com a palavra. É fácil falar, como disse o irmão na igreja, até papagaio fala, qualquer um pode falar, mas a atitude de fé é demonstrada com as ações coerentes com a palavra de Deus. Aleluias. E a Bíblia diz, Marcos capítulo 2, versículo 5, Jesus, vendo a fé deles, não viu somente a fé daquele homem. Irmãos, preste atenção, quem está ouvindo o pastor, diga amém, irmãos. Faz assim, diga: estou ouvindo, pastor. Imagine só, você sendo baixado numa sala cheia, você descer pelo telhado. A vergonha que o homem poderia passar. Todo mundo olhando para o homem e olhando para Jesus, para ver o que Jesus ia falar. E eles olhavam assim, o homem olhava para a multidão assim e olhava para Jesus. Imagine a vergonha. Mas quem tem fé em Jesus, não importa o que vai passar. Ele quer buscar Jesus em busca de todo o coração. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. A Bíblia diz que ele foi baixado e Jesus falou assim: perdoados são os seus pecados. Os fariseus ficaram loucos. Ficaram, como diz aí, foram agoniçados. Disseram assim: como pode alguém perdoar pecado? Não, só Deus pode perdoar pecado. E Jesus disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, qual é mais fácil dizer o paralítico? Levante e anda, ou perdoados são os seus pecados? Ninguém sabia responder. Então tá bom, pega a tua cama e pode ir embora. O homem pegou a cama, levantou e foi embora. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eles usaram força, vigor. Eles usaram um pouquinho que eles tinham para poder subir o telhado desse homem. Usaram. E Deus abençoou. Use um pouco que você tem nessa noite, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Versículo 30 diz assim, olha: os jovens se cansarão. Os jovens se cansarão e se o que, irmãos? Não, tem certeza? Os jovens se cansarão e fatigarão. Os jovens certamente cairão. A Bíblia diz aqui: naqueles que confiam na própria força. Amém, irmãos? Amém. No Salmo 20, a Bíblia diz bem assim, olha, volta bem rapidinho na sua Bíblia, no Salmo 20, para nós não perdermos tempo, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Davi diz a partir do versículo 5: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus adoraremos pendões. Satisfaz o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Versículo 8: uns se curam e caem,
mas nós nos levantamos e estamos de pé. Davi estava falando que todo aquele que confia na força do braço, na força bélica, na força de qualquer outra coisa que não seja Deus, ele vai cair. Quem está ouvindo, diga amém, irmãos. Amém. Olha, o pastor vai repetir, irmãos. Olha a seriedade do negócio. Todo aquele que confia em qualquer outra coisa e não seja em Deus, ele vai cair. Mas aquele que fizer menção do nome do Senhor, esse fica em pé. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aquele que confia em Deus, ele vai ficar em pé. Isso que Davi estava falando. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Texto conhecido, Jeremias capítulo 17, a Bíblia diz assim, olha: maldito do homem que confia no homem, que faz o seu braço, o seu poder e desvia o seu coração do Senhor. Todo aquele que confia na própria força e desvia o coração de Deus, ele é maldito. Por quê? Porque ele não vai se dar bem na vida. Ele vai perder a salvação e vai ser destruído. Aquele que confia nele mesmo e não confia em Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Versículo 31. Mas os que confiam, mas os que esperam no Senhor, versículo 31 de Isaías capítulo 40. Acompanhe, irmãos, por gentileza. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Logo, quando eu aceitei Jesus, eu ouvi alguns pastores comentando: o importante não é como você começa, o importante é como você termina a vida cristã. O profeta Abacuque falou bem assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Sabe por quê, irmãos, o profeta falou? Porque no meio do ano, ou seja, quando vai passando a sua vida cristã, é que você precisa de avivamento, porque senão esfria. E o profeta falou isso daí. Porque aquele que não tem confiança em Deus, ele esfria e cai. Quantas e quantas pessoas você conheceu que começou bem na vida evangélica, começou sapatinho de fogo, virava cambalhota, é isso e aquilo, glória a Deus e aleluia. Cadê o irmão? Tomou Doril. Sumiu. Cadê o irmão? Olha, não veio mais na igreja. Por que isso daí? Porque começou bem, mas terminou mal a vida cristã. Como você mantém a vida cristã é que é o grande segredo, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Uma vez um homem de Deus chegou e falou bem assim para um pastor, já cabelinho branco, velhinho. Aí esse pastor jovem na época, agora é um grande pastor muito conhecido mundialmente, ele pegou e chegou para o pastor e falou bem assim: pastor, o que eu faço para agradar a Deus? Aí o pastor olhou para ele assim, pegou a maletinha e saiu andando. Aí ele não entendeu direito, ele correu atrás e falou assim: ô pastor, o senhor não ouviu? O que eu faço para agradar a Deus? O pastor colocou a maleta no chão e falou assim: meu filho, nunca faça isso. Porque não é você que agrada a Deus, é Ele em você que faz com que você o agrade. Tudo é Deus. A presença de Deus na nossa vida faz com que nós agradamos a Deus. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças Pelas a Deus. nossas forças nós não conseguimos, porque nós cometemos muitos erros, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Às vezes eu vejo pessoas se lamentando e dizendo assim: puxa vida, olha só, eu queria ser tão santo ao extremo, eu queria fazer assim, mas veio um pensamento e derrubou tudo. Então, ó, já era, porque pensamento vem mesmo. Amém? Toda hora. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Mas se Deus estiver agindo na vida, é Deus que controla para que nós o agrademos. Venhamos o agradar. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, olha: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. A palavra de Deus diz que Deus nos vê como águia. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Pergunta aí, irmão, você é águia, irmão? É águia. O que o irmão falou, irmão? É águia. Respondeu que é águia. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Esses dias eu passei um vídeo na igreja sobre a águia, muitas coisas interessantes. Uma das coisas interessantes, pastor, é que a águia, quando ela está voando e ela vê uma tempestade na frente, ela faz duas coisas.
Ou ela voa mais forte para atravessar a tempestade, ou ela voa em cima das nuvens, por cima da tempestade. Por que a Bíblia compara aquele que confia no Senhor, que subirão com asas como águia? Aleluias! Porque qualquer tempestade na vida que vier contra o crente, contra o cristão, qualquer luta que vier na vida dele, pode ser o maior levante do inferno, pode ser os cabeças todos do inferno, mas ele vence, ele atravessa qualquer situação. Oh Deus, aleluia! Meu nome de ou ele voa por cima da tempestade, aleluias. Puxa vida, isso é incrível, porque Deus compara a vida daquele que espera nele como águia. Deus nunca nos vê como miseráveis, como galinhas, como pessoas, uns coitadinhos, como aquele que não vale nada. Deus sempre olha para nós e nos vê como potencial, aleluias. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que estava no barco Jesus e os discípulos. Amém, irmãos? Amém. Aí a única passagem que diz que Jesus, única passagem na Bíblia que diz que Jesus estava dormindo, irmãos. Não existe outra passagem. Jesus estava dormindo e veio uma grande tempestade e começou a jogar o barco de um lado para o outro. De um lado para o outro. E os discípulos ficaram apavorados. E Pedro chegou para Jesus, chacoalhou Jesus e disse assim: Senhor, olha, irmãos, às vezes eu penso assim, Pedro, ele era tão, por isso que Jesus chamava a atenção dele, e muitas vezes ele tomava umas chamadas, porque Pedro era o mais ousado que tinha. E Jesus, ele repreendia, mas Jesus perguntou no final do livro de João: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, 3 vezes, simbolizando as 3 vezes que ele havia negado Jesus. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. A Bíblia diz bem assim, olha, e várias vezes Pedro falava, quando algumas pessoas falavam, Pedro negou a Jesus. Você presta bem atenção, irmãos, o texto diz bem assim, que quando Jesus foi preso, os discípulos separou todo mundo correu, cada um para um lado. Pedro seguiu Jesus. Jesus foi preso, levou a coroa de espinho, apanhou, Pedro estava atrás. Uma mulher perguntou assim, você estava com ele? Não estava não. Mais para frente, olha, você estava com ele. Aí outra pessoa perguntou assim, não, você estava assim com ele, porque até o jeito de você falar igual dele. Quem anda com Jesus, irmãos, até o jeito de falar igual Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Você anda muito próximo à pessoa, você tende a pegar algumas coisas da pessoa. E Pedro tinha as manias iguais a Jesus. Porque Pedro era tão ousado que ousou seguir aonde eles estavam levando Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus quer que nós sejamos ousados. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Ó, preste atenção. Quem está ouvindo, diga amém. Olha isso, diga, estou ouvindo, pastor. A Bíblia diz bem assim, estavam todos no barco. Pedro chegou para Jesus e falou assim, Senhor, não te incomoda? Olha, Pedro foi até mal educado, irmãos. Por isso que Jesus dava umas repreensões em Pedro. Ele dizia assim, ele chacoalhou, a única passagem Jesus estava dormindo. Senhor, o Senhor não se incomoda que nós morramos e você fica dormindo aí? Ele falou, a Bíblia diz assim, se você ler o texto. Jesus não falou nada, ficou em pé no barco e disse para o vento, pode parar aí. O barco estava assim, ó. De repente, houve bonança na mesma hora. Jesus virou para os discípulos e disse assim, vocês ainda não têm fé? Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz, irmãos, quando Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Se Jesus está no barco da sua vida, meu irmão, pode vir a maior tempestade que vier, ele não vai afundar. Porque o cara não pode engolir o Senhor que criou os mares. Aleluia! Eu posso vir mais de Jesus, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Qual cansaço e qual fatiga que Isaías estava falando na vida cristã, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Há 12 anos eu sou pastor evangélico. Eu já enfrentei cada coisa, irmãos, e às vezes muitos problemas dentro da igreja. Está gravando, né? Você está aí. Aí o que acontece, irmãos? Eu fui pastor no Rio de Janeiro. Também enfrentei bastante coisas ali no Rio de Janeiro.
e aqui em São Paulo. E às vezes eu penso assim, meu Deus, olha meu Deus, parece que não está dando mais não, estou arriando. De repente Deus usa alguma coisa e a gente se anima de novo e continua. Porque o segredo está na esperança em Deus. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. O irmão Wagner nem sabe agora que eu vou falar para ele. Naquele dia que ele convidou para um evento da Sociedade Bíblica, que foi o trabalho, comemoração dos 100 milhões de Bíblias que foram impressas pela Sociedade Bíblica, e nós fomos lá, eu estava assim um pouco triste com algumas coisas. Aí a cantora cantou uma música que foi do início da minha conversão. E ela cantou e Deus falou comigo através daquela canção, aleluia. E o Wagner está até sabendo agora. Eu saí daquela reunião renovado, irmãos. Como a águia renova as forças, ela mergulha e renova as forças na água. Eu saí ali renovado de Deus. Porque quando nós esperamos em Deus, saímos renovados. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, o livro mais vendido no mundo. Eu estudei teologia, eu fiz 4 anos e meio de teologia, eu estudei grego, hebraico, aramaico. E hoje eu leio a Bíblia, quando eu leio um versículo, eu falo assim, meu Deus, esse versículo parece que eu nunca vi na minha vida, está me falando agora uma coisa nova, aleluias. Um pregador chamado Charles Finney, ele pregou um mês, todo dia ele pregou a palavra, o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E todo dia Deus dava uma palavra nova para ele, aleluias. Do mesmo versículo, aleluias. Porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Ela é fiel e verdadeira. E muitos tentaram se levantar contra a palavra durante muitos anos e não conseguiram, nunca vão conseguir. Porque ela é a verdade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem está ouvindo, assim, diga, está ouvindo, pastor? Eu quero encerrar com isso daqui nessa noite. Que eu lembrei desse feito. Um jovem uma vez, preste muita atenção, irmãos. Ele entrou num trem para ir para uma determinada cidade e ele sentou do lado de um senhor. O senhor estava com aquele bonezinho tipo de português, né? Aquele bonezinho, estava sentado lendo a Bíblia com o seu óculos. E o jovem sentou do lado dele no trem e falou assim: o senhor está lendo a Bíblia? Um livro tão antiquado, obsoleto. Como o senhor pode ler isso aí? Não. O senhor tem que se renovar, ler coisas novas. O senhor precisa ler sobre a ciência. Leia, olha, sobre a Revolução Francesa. Leia sobre a origem das espécies. Charles Darwin. O senhor precisa ler sobre como surgiu a humanidade até agora. Tem que ler coisas boas. Pode ficar lendo a Bíblia. Eu vou fazer o seguinte. Aí o senhor falava, puxa vida. Aí ele disse bem assim, olha, eu vou fazer o seguinte, senhor. Eu vou dar uns livros para o senhor ler. Vai mudar a mente do senhor. O senhor vai ver só. Eu vou dar uns livros aqui e eu vou dar meu telefone para o senhor entrar em contato, tá bom? Mas eu não tenho papel aqui. O senhor tem algum papel? Ele falou, tenho sim, tem um cartão aqui. Dei um cartão para ele pudesse anotar o telefone. Aí quando o jovem pegou o cartão, ele olhou assim, já ficou pálido. Quando ele olhou. Ele falou assim, ele bateu no cartão da esquerda assim, o Dr. Edward Stewart, reitor da universidade e tal, mestre em ciência, pós-graduado nisso, naquilo, tal, está escrito no cartão do Senhor. E embaixo tinha uma frase escrita assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. O homem era um cientista renomado nos Estados Unidos e ele era cristão. Aleluia. A palavra de Deus, ela é fiel. Irmãos, olha, presta atenção. Deus tem muita coisa para você. Deus, ele é dono do milagre. Aleluia. Louvado seja aleluia. Deus, ele é dono do milagre. A minha menina, ela não fala, porque ela não ouve. E os médicos dizem isso daí, que ela não fala, que não. Foi feito todos os testes. No cérebro, nos ouvidos, ela tem todos os aparelhos auditivos, o aparelho auditivo interno e externo, tudo perfeito. Foi feito todos os exames. Ela está agora numa escola, tá falando em Bíblia.